A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 26 ao 30, que vai nos dizer assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor, Ele já disse para você: não tenha medo, porque aquilo que eu designei para a sua vida é para trazer paz. Aquilo que eu designei para a sua vida é o melhor. Muitas vezes, irmãos, vamos olhar para as circunstâncias, para aquilo que nos é revelado, para aquilo que Deus quer manifestar na nossa vida, e nós vamos temer. Porque é claro, irmãos, os planos de Deus são grandiosos. E os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que os nossos. Maria tinha os planos dela, ela estava noiva, desposada ali de José. Ela ia se casar, ela achava que teria uma vida comum. Só que em um dia comum, Deus manda o seu anjo até uma cidade chamada Nazaré para trazer para uma menina um grande propósito que mudaria a história dela por completo. E isso amedrontou Maria. Talvez você entrou aqui exatamente dessa forma. Como Maria, com um grande projeto de Deus que tem lhe amedrontado. Com algo que Deus designou para você, mas você olha para as suas impossibilidades, você olha o quão falho, o quão imperfeita você é, e você muitas vezes pensa: meu Deus, como é que isso vai acontecer? Eu tô ficando com medo. Existem pessoas que entraram aqui, que Deus tem um grande propósito contigo. E Ele está dizendo: não tenha medo. Declare comigo: eu não vou temer, porque Deus está comigo. Eu não vou temer, porque Deus está comigo. As revelações de Deus para a nossa vida não é para nos amedrontar. As revelações de Deus para a nossa vida não é para a gente ficar focando nas impossibilidades, mas é para nós olharmos para aquele que fez a promessa. Quem havia feito a promessa, quem havia que designado para a vida de Maria uma gestação que seria do próprio Deus, um filho que seria dele, que seria aqui, irmãos, cuidado por ela, foi o próprio Deus que entregou para Maria, não foi Maria que pediu. Tem sonhos e projetos que são grandiosos, que não é sobre você. Não é o que você quer, mas é o que Deus quer para sua vida. Tem pessoas, irmãos, que elas oram pedindo a Deus: Deus, sopra meu nome. Deus, eu quero que o Senhor faça, que o Senhor me dê grandeza, que o Senhor faça isso, faça aquilo. Porém, tem pessoas, irmãos, que são simples. Tem pessoas que sabem que não é nada. Tem pessoas que compreendem que não é o estudo. Tem pessoas que compreendem que não é o dinheiro. Tem pessoas que compreendem que não é a aparência. Você entende, irmãos? Porque não é nada disso que vai fazer você viver o propósito de Deus. O que faz você viver o propósito de Deus para sua vida é Ele te escolher. Tem pessoas que gostam de holofotes, né? Mas Maria não gostava. Maria estava ali na sua humildade e Deus a contemplou. Deus te contempla. E foi Ele quem te escolheu, não foi você quem quis. Tem pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar com as promessas que você tem, mas Deus não escolheu a elas. Deus escolheu você. E Ele está dizendo: eu não abro mão de você, não tenha medo do meu projeto. Não tenha medo do meu propósito, por mais que ele pareça ser grandioso demais. Declare comigo: eu não vou ter medo dos propósitos de Deus, porque é Ele que me capacita. Eu não vou ter medo dos propósitos de Deus, porque é Ele que me capacita. A Bíblia vai nos deixar bem claro que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus. No versículo de número 1 faz questão de enfatizar aquele recado que estava vindo para Maria. Aquela mensagem não era uma mensagem humana, não era uma mensagem de anjos, mas era uma mensagem do próprio Deus, que mandou como seu porta-voz a Gabriel, para que Gabriel revelasse para Maria. Deus te revela, Deus te mostra. Mas quem está mandando para você é Ele, não esqueça. Se Ele está mandando, Ele se responsabiliza.
Se ele te escolheu é porque ele conhece sua estrutura. Irmãos, Deus não escolhe ninguém que não tenha estrutura para viver o propósito dele, porque Deus não é irresponsável. Declare comigo: o meu Deus conhece a minha estrutura, por isso ele me escolheu. O meu Deus conhece a minha estrutura, por isso ele me escolheu. A Bíblia vai ser bem enfática ao nos mostrar aqui que ela era uma virgem, Maria, que ela estava noiva de um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Ou seja, Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo e Deus sabia como estavam as coisas na vida de Maria. Deus sabia o que estava acontecendo, quais eram os planos dela. Deus sabe, irmãos, quais são os nossos planos. Deus sabe quais são os nossos projetos. Deus sabe como está a nossa história. E mais, Ele também sabe das impossibilidades que há na nossa vida. Por isso Ele nos escolhe. Porque o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu vou repetir para você entender. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por isso Ele te escolheu, porque Ele vai te capacitar. Você não é capacitado. Você não pensa que você pode, que você faz, que você é. Você sabe que você não é, que você não pode, que você não faz nada, que você não tem nada se no céu não te for dado. E quando nós temos essa humildade, grandes planos, projetos, revelações, sonhos e propósitos de Deus acontecem na nossa vida. A moça era simples, estava em uma cidade simples. Humanamente falando, nunca seria escolhida por alguém grande para um grande propósito, mas Deus, que é maior do que tudo e todos, olhou do céu e disse: me agradei de Maria. E vai ser essa menina aí que ninguém dá nada, que eu vou fazer um grande plano acontecer na história dela. Deus vai mudar a sua vida. Muitas vezes você olha para um lado e olha para o outro e só vê descrédito. As pessoas descredibilizam, rabacandaraia. As pessoas humilham. As pessoas não aceitam o que Deus tem na sua vida, mas Deus está dizendo: eu te escolhi. Eu escolho quem não tem aparência. Eu escolho quem não tem influência. Eu escolho quem a sociedade rejeita. Nazaré era um lugar rejeitado, irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que de lá Deus tirou uma mulher para viver um propósito dele grandioso na terra, o maior propósito de Deus na terra. Maria viveu, que foi carregar o filho amado de Deus e ter o prazer de criá-lo, irmãos. Deus nos entrega aquilo que a gente nem imagina. Você observa aqui de maneira muito clara que grande era o propósito de Deus e grandioso é o propósito de Deus também na sua vida. E por isso você se acha incapaz, você fica com medo, irmãos. Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Aí quando Deus, Ele resolve te escolher, porque tem gente que daria tudo pra ser escolhido, mas não foi. E você tá aí querendo se esconder e Deus te escolheu. Deus, Ele mesmo vai te capacitar pra você viver o propósito dele, é isso mesmo. Ele não abre mão de você. Maria, ela estava recebendo uma mensagem e não uma pergunta. O Senhor não perguntou: Maria, o que você acha? Tô querendo te escolher para você carregar o meu propósito. Você acha que você é apta? Você acha que você é capaz de fazer isso? Não, porque Deus sabia das incapacidades. Deus sabia o quanto ela era improvável, mas mesmo assim o Senhor escolheu, porque Deus não escolhe pessoas perfeitas. Eu volto a repetir para você entender. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus escolhe pessoas comuns, pessoas que são falhas, pessoas que são imperfeitas, mas que conhecem o seu lugar. Maria sabia, irmãos, o quão grande era o teor daquela mensagem. Ela compreendia, porque ela olhava para ela e via nela a incapacidade. Ela via nela, irmãos, a sua pequenez, a humildade dela. É tanto que Maria, ela vai dizer no seu cântico, versículo de número 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria deixou bem claro aqui no cântico dela que o Senhor contemplou na humildade dela, que o Senhor pegou, irmãos, quem ninguém escolheria e escolheu. E agora, não somente ela e os que cercavam a ela, mas todas as gerações considerariam ela bem-aventurada, porque ela carregou um grande propósito. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que é sobre a escolha dele, é ele que te capacita. Ele escolhe pessoas humildes, pessoas que ninguém escolheria para ver o propósito dele. Não tenha medo do chamado, não tenha medo do sonho, não tenha medo do projeto que Deus te entregou. Talvez é algo muito grande mesmo que Deus falou contigo, porque a gente não deve esperar coisas pequenas de um Deus grande. O nosso Deus revela coisas grandes e Ele está dizendo para você: eu te revelei porque eu vou cumprir. Declare comigo: o Deus que revela é o Deus que cumpre o que Ele fala.
O Deus que revela é o Deus que cumpre o que ele fala. Então, tudo que Maria precisasse para viver o propósito de Deus, Deus se responsabilizaria sim. O que você precisar para viver o propósito de Deus, Deus vai se responsabilizar. Você não tem que se inquietar, não tem que se preocupar, não tem que se angustiar com nada. Deus está cuidando de tudo. Você é improvável, você é incapaz, mas Deus te escolheu. Ninguém te escolheria, mas os céus resolveu te escolher. Declare comigo. Eu creio que eu não sou escolha dos homens, eu sou escolha de Deus. Eu creio que eu não sou escolha dos homens, eu sou escolha de Deus. Maria não era escolha do anjo Gabriel. Maria não era escolha dos homens da sinagoga. Maria não era escolha dos fariseus, dos saduceus. Não! Maria era escolha de Deus. Quando você é escolha de Deus, meu irmão e minha irmã, Ele mesmo vai se encarregar de trazer para a sua vida o que você necessitar diante da caminhada que você vai enfrentar para ver o propósito dEle. A responsabilidade era totalmente de Deus, mas Maria ficou com medo. Mesmo a saudação sendo boa, mesmo as promessas de Deus sendo grandiosas, sendo boas para você, você está ficando com medo. Porque você tem olhado para o tamanho da grandeza da promessa, para a santidade de Deus, e tem olhado pra você, tão falha, imperfeito, pequena. Aí você diz, meu Deus do céu, eu acho que o Senhor deve ter errado o endereço. Ou então, eu vou desistir porque eu não me acho capaz. E Deus está dizendo, não é pra você desistir. Deus está dizendo pra você, não é pra você retroceder. É para você continuar, porque eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Se alegre, minha filha, Deus é com você. Você é favorecida, você é bem-aventurada, você é abençoada, você tem que se alegrar. Porque quando Deus te confia um grande projeto, é sinal de que Ele se agradou de você, irmãos. Não tem nada melhor do que o céu se agradar da gente. Não tem nada melhor do que Deus se agradar de nós. Declare comigo, eu quero que o meu Deus se agrade de mim. Isso basta. Eu quero que o meu Deus se agrade de mim. Isso basta. Eram palavras boas do anjo? Sim. Era um anjo de Deus que trazia paz para Maria? Sim. Mas Maria começou a ficar com medo. Versículo de número 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. E é isso que acontece com a gente. Deus, Ele entrega um projeto, Deus, Ele entrega um sonho e a gente começa a pensar, o que significa isso? Como é que vai ser isso? Meu Deus do céu, como é que isso vai se cumprir? Começamos a olhar para aquilo que é humano e Deus está dizendo, enquanto seus olhos estiverem naquilo que é humano, você não vai aguentar. Viver o meu propósito. Por quê? Porque o meu propósito é grandioso demais. Os meus propósitos saem da lógica humana. É isso mesmo, Deus te entrega coisas que saem da lógica humana, porque Ele é Deus, irmãos. Se fosse algo que pudesse acontecer, humanamente falando, rapidamente, o Senhor não nos entregaria. Por quê? Porque o impossível é Ele que faz. Ele faz o impossível e não o possível. O que pode acontecer rapidamente, o que tem a probabilidade de acontecer, Deus não vai fazer. Porque isso não é milagre, irmãos. Isso é possível. O possível o ser humano faz. Mas o impossível quem faz é Deus. E Ele está dizendo para você, sou eu quem vou fazer milagres acontecer. Sou eu quem vou fazer cumprir aquele sonho que eu botei no seu coração. Aquele projeto que eu te entreguei. Mas eu sou pequena, irmã. Mas eu sou pequeno. Eu não tenho quem me indique. Eu não tenho como chegar onde Deus disse. Calma, só se esforce fazendo a sua parte, porque Deus fará dele. Maria só precisava ficar posicionada e aceitar as palavras de Deus, e foi isso que ela fez. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Declare comigo. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele, e o milagre vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele, o milagre vai acontecer. Maria estava perturbada porque não estava entendendo aquelas palavras. Por mais que fossem palavras boas, que muita gente daria tudo para ouvir, irmãos, Maria ficou com medo. E assim irmãos, quando a gente olha para a nossa humanidade, quando nós olhamos o quão falho nós somos, que Maria era humilde, né? E nós precisamos entender mesmo que os propósitos de Deus vão nos dar medo. A gente vai olhar para a nossa impossibilidade e vamos ver o quão incapaz nós somos. Isso aí é o reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus, irmãos, na nossa vida. Eu preciso dela. Sem a graça, sem a misericórdia, eu não consigo chegar. Sem Deus na minha vida, eu não consigo viver. É muito impossível o que Deus me prometeu. Maria tinha uma grande impossibilidade, porque Deus havia contemplado a ela para uma grande missão.
Ela era agraciada, favorecida. Deus havia se agradado dela para um grande propósito. Deus se agradou de você e Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Por isso Ele está dizendo: confie. Confie no teu Deus, porque Ele não errou o endereço quando Ele te escolheu. Ele não errou o endereço quando Ele te chamou. E Ele mesmo que chama, que entrega sonhos, que entrega projetos, é o mesmo que capacita e faz o milagre acontecer. O anjo disse a Maria, no versículo de número 30, que ela não deveria ter medo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Acabou. Maria, você não precisa de mais nada. Você só precisa entender que você achou graça diante de Deus. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se Deus está conosco, se Deus olhou para nós e se agraciou de nós, isso é o bastante. Se Deus quis lhe entregar sonhos, se Deus quis lhe entregar projetos, você não tem que ter medo. Deus quis assim. Se Deus quis, Ele conhece a minha incapacidade, Ele sabe da minha humanidade, Ele sabe das minhas falhas, mas se Ele me confiou algo, é sinal de que eu vou conseguir cumprir, porque Ele está dizendo que eu vou cumprir, não porque eu sou boa, não porque você é bom, não porque nós somos alguma coisa, mas tudo é para a glória do nome dEle. Versículo de número 38. Então disse Maria, que está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Ou seja, Maria recebeu o propósito de Deus, abraçou e viveu, sem querer entender. Só receba, abrace e viva. Você não vai entender tudo que Deus falar com você, e não vai entender porque Deus lhe escolheu, até porque isso é mistério, né, irmãos? Porque nós entendemos que somos falhos, imperfeitos, e que não merecíamos ser escolhidos por Deus, mas Ele quis assim. Só viva o propósito porque Deus quer te honrar. Só viva o propósito porque Deus quer abrir a porta na sua vida. Só viva o propósito porque Deus te escolheu. Não temas, não tenha medo, porque o Deus que chama se responsabiliza. O Deus que manda garante. O Deus que ordena, Arabacandaraia, Ele dá vitória. Não tenha medo. O Senhor teu Deus está contigo, como Ele esteve com Maria, e Ele está te capacitando para o grande propósito que Ele mesmo designou para a sua vida. Deus não errou o endereço quando escolheu Maria, muito pelo contrário. Ele foi com o foco certo, a capacitou e ela viveu o propósito. Assim é na sua vida. Deus não errou o endereço quando Ele te escolheu, Ele está te capacitando e você viverá o propósito. Declare comigo: Deus está me capacitando e eu vou viver o propósito dEle. Deus está me capacitando e eu vou viver o propósito dEle. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que capacita, que entrega grandes sonhos e projetos a pessoas comuns, a pessoas simples, Pai, a pessoas que humanamente falando não teriam a possibilidade de viver, Pai, o propósito, porque o Senhor quer que a gente entenda que não é sobre aquilo que é humano, é sobre a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, faz com que a barreira seja quebrada, a tua palavra faz que o milagre aconteça, a tua palavra faz que a resposta chegue, que o impossível, Pai, venha se concretizar na nossa vida, se tornando um milagre. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está liberando uma palavra, eu creio, Senhor, que a resposta, que o milagre vai chegar e que o teu nome vai ser glorificado, como foi na história de Maria. Ela creu, que possamos crer, Pai, que o que é impossível aos homens é possível para ti, porque para o Senhor não existe nada impossível em todas as suas promessas. Que possamos focar naquilo que o Senhor tem, meu Deus amado, para conosco, e fazermos a nossa parte, porque a tua parte quem faz é o Senhor, quem glorifica o teu nome é o Senhor. E eu creio que chegou o tempo, Pai, da manifestação do teu poder na vida do teu filho e da tua filha, e o Senhor está os capacitando para que eles possam viver o propósito que o Senhor designou para a vida de cada um deles, da mesma forma que Maria foi capacitada. Eu creio que os teus filhos também estão sendo para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve no
nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, a vida e a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, que haja resposta, Senhor, para os teus filhos contarem que tudo seja Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, Senhor. Que o Senhor venha conceder o desejo, Pai, do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando na vida de cada um deles, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: não temas, pois Ele te escolheu. E o Deus que te escolheu te capacita. O Deus que te escolheu te faz viver os propósitos dEle. Faça como Maria, aqui está a tua serva. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como vai acontecer, mas eu estou aqui para viver o teu propósito. E Maria viveu o propósito de Deus sem ter medo. Não tenha medo, porque se Deus te escolheu, Ele garante. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está te capacitando para o grande propósito. Deus te abençoe.